Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, nesse dia que nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com essas palavras que eu quero dar início ao nosso Conhecendo Melhor a Palavra de Deus no blog Vivendo a Vida Feliz, projeto que Deus tem nos dado para que as pessoas possam saber que existe uma esperança na vida. Nós temos objetivo, e o nosso objetivo principal é adorarmos ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador, acima de todas as coisas. Por isso, é que a paz de Cristo possa ter um lugar especial na sua vida, no seu lar, na sua família, de tal maneira que você possa entender o projeto de Deus. Deus quer sempre o melhor para nós. E é importante nós termos esse conhecimento e sabemos que as coisas de Deus nunca falham. É com grande alegria que nós atingimos o seu lar, a sua família, para que tenhamos um pouco de esperança, não é verdade? Não é Deus que não está nos ouvindo. Será que nós estamos falando com Ele, com o nosso coração sincero? E será que nós estamos abrindo os nossos corações a Ele, dizendo ao Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos fazer? Eu quero meditar hoje num texto baseado no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 10. Esse versículo é o versículo que você deve memorizar, guardar, e você saber a importância dele. O texto diz-nos o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu quero depois complementar o restante deste versículo. A diferença para aqueles que não querem servir a Deus. Qual é a diferença? Aqueles que não querem servir a Deus e aqueles que não querem buscar a Deus. Aqueles que vivem uma vida absoluta de maneira que não querem se aproximar de Deus. E muitas vezes passam por situações tão trágicas que só vão lembrar de Deus quando as situações já não têm mais controle. É interessante notarmos que nós só damos valor a alguma coisa quando nós perdemos. É verdade? Eu conheço pessoas que hoje ficam clamando, dizendo: ai, que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe, que saudade que eu tenho deles. Mas quando estavam vivos, não davam o mínimo. Você deve conhecer muitas pessoas, você deve conhecer pessoas que não têm o amor pelo pai, pela mãe. E depois que perderam, daí já não tem mais aquele chamego mais. Daí ficam tentando repor as condições, tentando colocar coisas. Aí, por exemplo, prova disso é no dia de finados, onde os cemitérios ficam cheios de flores, ramalhetas, velas, enfim, muitas coisas são colocadas ali naquele lugar. Pessoas perdem e depois que perderam é que vão dar valor. Assim como a saúde. Tem pessoas que só dão valor à saúde depois que ela perde. Não é verdade? Quando você está bem, você não se preocupa muito. Aí você fica assim como a pessoa até muitas vezes relapsa com as coisas, não tem o controle do corpo, não se resguarda, não guarda das coisas, enfim, passa a ser um problema. E depois que perde a saúde, fica dizendo: ai, que saudade daquele tempo que eu podia comer isso, que eu podia tomar aquilo, que eu podia sair, que eu podia viajar, que eu podia fazer tudo isso. E não há mais. Depois que perde, não tem como recuperar mais, não é verdade? E isso é uma coisa muito trágica. E eu queria falar sobre isso, transportando essa demonstração entre a saúde e a vida com o nosso viver dia a dia. A Bíblia nos fala claramente que o ladrão, a expressão ladrão, nada mais é do que Satanás.
porque ele é um ladrão. Ele veio para criar uma certa atmosfera de depreciação, de negligência para com as coisas de Deus. E a primeira coisa que o texto que Jesus está falando, vejam que não são palavras colocadas pelo apóstolo João, mas simplesmente são palavras ditas pelo próprio Jesus. Então ela tem que ser levada muito em consideração e muito a sério. E se é palavra de Jesus, tem que ser mais ainda, que não deve se brincar. Muitas vezes as pessoas brincam com as coisas, e até mesmo com as coisas do diabo, como se fosse algo natural, normal. Conheço pessoas que brincam tantas coisas, que falam. Já ouvi, você deve ter ouvido, lá no inferno vai ter churrasco, vai ter cerveja, no inferno vai ter tantas coisas boas, como se isso fosse uma verdade. E veja que é uma mentira tão descarada, tão distorcida, que as pessoas não estão preocupadas em querer ir para o céu. Lá no inferno tem tudo. Como se fosse isso uma verdade. Infelizmente não é. Eu tenho uma triste notícia para você. Se você crê nisso, tá? Saiba que isso é uma mentira. E nós vamos mostrar isso. Em primeiro lugar, como a Bíblia fala, e Jesus nos diz, é que o ladrão vem para roubar. Roubar o quê? Ele vem para roubar. A primeira coisa que ele quer roubar é o teu corpo. Por quê? Porque através do corpo você vai sentir que a sua vida passa a ter um problema. Vejam quantas pessoas hoje elas são dependentes e são escravas de vícios, como por exemplo as drogas. Pessoas que são dependentes duramente da cocaína, da heroína, do crack, da maconha, do LSD, enfim, são tantas as drogas hoje que são criadas diariamente que as pessoas vivem presas e se tornam tão dependentes destas coisas que o corpo dela não consegue viver mais sem aquilo. Ela não consegue mais fazer nada sem a questão do vício. Então ela passa a se tornar uma escrava. Então é isso que Satanás vem roubar. Vem roubar das pessoas a liberdade de não poder levantar de manhã se não usar uma droga para poder viver o dia. Veja que escravidão. Isso não é um roubo? Tirar de você a tua felicidade, a tua alegria de viver e passar a você se tornar um dependente. E daí a ciência usa hoje que isso não é vício, são simplesmente dependências químicas, como se isso fosse algo normal, como se fosse isso bonito, quando é terrível. Quantos lares não estão sendo destruídos? Quantas famílias não estão sendo jogadas no lixo, na sarjeta, nas cadeias, nos presídios, por causa dessas coisas que tiraram do coração do ser humano o desejo de ser um homem livre, passa a ser uma pessoa escrava. Vive debaixo de vícios. Vive de tal maneira que não consegue fazer. Pessoas que vivem debaixo de uma vida promíscua, de adultério, fornicação, vivem a vida de prostituição, como se isso fosse algo bom. E vai consumindo o corpo das pessoas. Quantas pessoas não estão morrendo por causa da AIDS? Por causa dessa promiscuidade que o ser humano causou, e ele aceitou isso, injetou no seu corpo, e agora não tem cura mais. E vai ser destruído por causa de uma doença. Por quê? Porque não teve a liberdade de querer buscar essa vida. Pessoas que querem se matar, suicídio. Pessoas que tentam querer a vida e não conseguem e vivem debaixo de uma situação terrível e leva ao suicídio. Eu moro aqui na Europa já há tantos anos e o mês de novembro e dezembro é o mês onde é o maior índice de pessoas que suicidam aqui na Europa. Por que fazem isso? Porque a vida não passa a ter mais o valor devido. As pessoas não conseguem mais viver uma vida de alegria, de prazer, de satisfação nas coisas. Tem tudo. Tem um salário bom,
tem um emprego bom, tem uma casa boa, muitas vezes tem uma família maravilhosa, muitas vezes tem esposo, os filhos, mas a vida não te satisfaz mais, ao ponto de chegar a cometer o suicídio. Como se isso fosse a solução dos problemas. E não é. Causa um problema maior ainda para esta pessoa. Vai encontrar no julgamento eterno uma condenação eterna para a sua vida. Por quê? Porque foi roubada o seu corpo. Foi isso que Satanás fez com Eva no jardim do Éden. E roubando dela, dizendo assim, é assim que Deus diz, certamente não morrerá. E você não vai morrer. Isso rouba do homem a maneira de poder se tornar uma pessoa livre, poder viver com tranquilidade. É isso que Satanás está realizando na vida das pessoas. Em primeiro lugar, roubar o corpo. Uma segunda coisa que Satanás tem prazer em fazer, além de roubar o corpo, é matar algo na pessoa que nós chamamos a consciência, matar a mente. E como é que é realizado isso? Interessante, você fica pensando, fala, pastor, mas como matar a mente? A minha mente, quem domina sou eu. Antes isso fosse uma realidade, não é verdade? Antes isso fosse algo mesmo claro. Se isso fosse verdade, nós não teríamos os manicômios hoje, os sanatórios de pessoas onde estão jogadas nesses sanatórios e lá nesses manicômios não tem mais consciência, não tem mais controle da parte mais importante do ser humano, a sua mente. E é isso que Satanás coloca na vida das pessoas, ele quer matar. Matar de que maneira? Colocando uma coisa chamada depressão, pesadelos, traumas, angústias, medos. Hoje de manhã uma pessoa me ligou da Alemanha dizendo que há uma jovem casada, muito bem casada, com família, tem 2 filhos, vive bem, tem um lar, tem um salário muito bem, tem tudo na vida, está com uma vida deprimida, debaixo de uma depressão, está presa e não tem alegria mais nada. Por quê? Porque simplesmente Satanás coloca, vai jogando, bombardeando a mente das pessoas, vai bombardeando, a tal ponto que as pessoas não conseguem sair disso. E elas tornam-se cada vez mais prisioneiras do seu próprio medo, de angústias. Pessoas que cometeram algo contra Deus, contra as pessoas, desde a sua idade, quando eram crianças, ou receberam uma pressão muito grande quando eram crianças, e aquilo lá se tornou algo que escravizou sua vida e ela não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue viver e se torna escrava dos seus próprios pensamentos, da sua própria vida. Você deve conhecer, ou talvez até você mesmo, pessoas que dizem assim, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo meu esposo, eu não perdoo meu marido, eu não perdoo a minha esposa, eu não perdoo meus irmãos, porque eles cometeram coisas comigo, e isso está causando em mim uma ira, uma amargura, um transtorno tão grande, nas quais as pessoas vivem presas a essa situação e não conseguem viver uma vida de liberdade. Talvez você não esteja passando por isso. Será que você não está vivendo dessa maneira? Lembre-se bem, há pessoas que você não consegue ver. Você já vê essa pessoa, você fica irada, porque ela cometeu algo com você e você não tem coragem de perdoá-la. Não é verdade? Lembre quando Jesus foi pregado na cruz e ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E essas pessoas perdoam porque não sabem o que fazem, nós estamos incluídos nesta condição. Não é somente aquelas pessoas lá, há 2000 anos atrás, que crucificaram a Jesus, os romanos, os judeus, os fariseus, que estavam ali e crucificaram. Essa expressão está voltada para nós também. Se você vê hoje, tem pessoas que vivem um dia com Deus e vivem 1000 longe dele. E quando estão
passando por dificuldades, voltam correndo como se fosse algo que, como um talismã, dizendo: ah, Deus, agora eu estou de volta, faz aquilo que eu preciso, se o Senhor não fizer, eu saio da tua presença de novo. Como se isso fosse uma barganha. Eu faço coisa para Deus, Deus faz coisa para mim. Se Deus fizer coisa para mim, eu faço coisa para Ele. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Ele nos ama. E por Ele nos amar, Ele nos deu a condição de termos uma mente limpa, uma mente civilizada, uma mente que tenha a vontade de viver, não a vontade de destruir, não a vontade de matar, não a vontade de querer ficar sendo prisioneiro. Eu sempre falo aqui nos meus estudos, há pessoas que não conseguem fazer nada com medo, porque são escravos do seu pensamento. Não dormem, não comem direito, não conseguem sair nas ruas, não conseguem dirigir, não conseguem andar de avião, não conseguem andar de barco, não conseguem... E vai muitas outras coisas. Por quê? Porque colocou na mente uma questão, o medo. Eu conheço pessoas que têm medo, que entram, vão na praia, por exemplo, ficam sentados nas cadeiras e não sequer molham os pés nas águas com medo do mar. A impressão que dá é que se ela molhar o pé, o mar vai puxá-la e vai levar no fundo e ela vai morrer afogada. Por que todo esse medo? Porque tem pessoas que têm medo de morrer. Existem pessoas que elas morrem de medo da morte. Parece uma coisa até estranha, na verdade. Medo de morrer. Ela tem medo da morte. É como se a morte para ela fosse algo que prejudicial em todos os aspectos. É claro que a pessoa que não tem a Jesus, a morte vai ser para ela assim, um transtorno. Isso é muito claro. Se você ler no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 17, as expressões que Jesus usa ali é muito forte, é muito séria. Ele coloca a determinação dizendo que o Filho não veio para condenar, mas veio para salvar o mundo. Mas as pessoas, por causa de suas obras que eram más, amaram mais as trevas do que a luz, por isso já estão condenadas. Não pense você ou eu que se nós somos bonzinhos porque nós fazemos tais coisas, quem nos diz as coisas que devemos fazer não sou eu nem você, mas é Deus. É Deus que determina aquilo que temos que fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Mas Satanás, de uma maneira tão sagaz, tão astuta, lança nas nossas mentes pensamentos que sempre vão causar contundência em nossa vida. Será que é isso que Deus disse mesmo? Será que eu vou morrer mesmo? Mas morrer por quê? Não. Como se fosse isso uma mentira de Deus. Como se Deus mentisse com aquilo que ele fala. Deus não mente. Deus é Deus. Ele não tem a mentira. Quem é mentiroso é o diabo. E o diabo joga essas mentiras nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, e começamos a criar sérias situações contrárias àquilo que Deus quer realmente de nós. Por isso é que ele vem, em segundo lugar, matar. Porque uma coisa que está morta não tem como viver, não tem como ouvir, não tem como entender, não tem como praticar. Se está morto, não tem vida. Tá? Por isso é que Satanás coloca esses pensamentos de morte na vida das pessoas. Pessoas que, quando recebe alguma situação contrária, uma notícia contrária, a vontade dele é morrer, se matar, suicidar. Quantas pessoas não cometem suicídio, como eu disse aqui na Europa, no mês de novembro e dezembro, por causa do clima, onde a temperatura começa a cair, o tempo é nebuloso, escuro, não tem flores, não tem folhas nas árvores, enfim, o clima é tenso e as pessoas são propícias a cometerem suicídio como se isso fosse a solução dos problemas. Mas uma terceira coisa que Satanás tem julgado na vida das pessoas como um ladrão, além de roubar o corpo, além de matar a mente, ele quer destruir a nossa vida em comunhão com Deus. Ele quer destruir a nossa vida. Ele quer
tirar a nossa alegria, a nossa felicidade, quer tirar-nos a paz, quer tirar-nos o amor, quer tirar-nos a nossa comunhão. E vejam que quando a Bíblia nos mostra um exemplo, quando Judas Iscariotes, no dia lá que estavam reunidos, naquela quinta-feira à noite, foram tomar a ceia, e Jesus senta com seus discípulos à mesa, posta, e eles estavam comendo, e ele diz, aquele que molhar o pão e der este bocado desse pão, será aquele que vai me trair. E ele fez isso com Judas, e molhou, e deu o pão a Judas, Judas comeu, e naquele momento, diz-nos a palavra que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás adentrou e tomou o lugar do coração de Judas. O lugar que era de Deus. O lugar que Deus deveria agir, agora Satanás passou a agir. E a partir daquele momento, a situação de Judas foi cada vez se piorando. Foi cada vez mais indo para, como nós dizemos, para o buraco, para o abismo. E ele foi se afastando mais e mais de Jesus. E foi se afastando, se afastando, se afastando. E prenderam a Jesus e Judas foi se afastando, foi se distanciando, distanciando, até que chegou o momento em que Judas fez a pior de todas as coisas. Foi lá, amarrou a corda no seu pescoço e furtou-se. Declarou e destruiu a oportunidade que ele tinha de poder restaurar a sua comunhão com Deus. Ele praticamente permitiu que Satanás destruísse tudo, qualquer maneira de que pudesse Judas retornar para o projeto de Deus. E vejam que a chance que ele podia ter, ele jogou fora. Ele permitiu isso. Diferente foi com Pedro. Quando Pedro, naquela noite, no mesmo instante ali, vendo que Judas tinha partido, e Jesus disse para ele, tu vais me negar hoje, Pedro. Você vai me negar hoje 3 vezes, antes que o galo cante. E você vai me negar diante das pessoas. E isso aconteceu. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E nos mostra que Pedro seguia Jesus de longe e vendo Jesus passar por todos aquele sofrimento, quando foi questionado. És tu um deles? Você é um que participava com ele? Pedro negou duramente. Negou a primeira vez. Negou a segunda vez. Negou a terceira vez. Quando o galo cantou e Pedro lembrou-se daquilo que Jesus falou para ele. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você note essa tristeza no coração de Pedro. E Pedro se arrepende amargamente daquilo que havia feito, daquilo que ele havia feito contra Jesus. Diz-nos o texto que Pedro arrependeu-se e chorou. E chorou de um tal modo que ele foi demonstrado um quebrantamento, algo interior no seu coração. E Satanás não teve vitória sobre o destruir a vida que ele tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus. Satanás não teve vitória sobre isso. Vejam 2 típicos exemplos. 2 exemplos típicos de pessoas que Satanás teve vitórias. Um, ele consumou a destruição. O outro se arrependeu no meio do caminho e voltou atrás. Por isso eu quero dizer para você as últimas palavras desse versículo, quando o texto diz assim, o ladrão é somente para matar, tem para roubar, tem para destruir. Ou seja, primeiro vem roubar o corpo, matar a mente, destruir a nossa comunhão com Deus. Mas o texto não para aí. Se ele parasse aí, eu ia dizer para você, olha, não temos chance alguma, nós estamos perdidos mesmo. Mas o texto nos diz que as seguintes palavras, mas eu vim para que você tenha vida e as tenha em abundância. Ou seja, toda essa ação de roubar, matar e destruir foi trocada por uma única palavra, que é a palavra vida.
E não é só a vida aqui na face da terra, não é a vida que nós temos aqui nesse nosso mundo, no nosso cotidiano. É a vida que inicia aqui. É a vida que começa com as ações de Deus a meu favor, a teu favor, e ela vai continuando até para a vida eterna. Por isso que a vida, no final diz aqui, vida em abundância. Não é uma coisa pequena. Não é aquela coisa assim, sabe como quando uma família que tem 6, 7, 8, 10 filhos, e os pais tinham que fazer o almoço, e a mãe tinha que fritar uma carne, e cortava aquele bifinho pequenininho, um para cada um, e aquele bifinho ali tinha que ser dividido. Né? E você dava graças a Deus quando o teu irmão não queria aquele pedaço, para você poder pegar um pedaço maior, e aquela vida regrada. Não é isso. É aquela vida como se fosse um churrasco, que o pai que tem uma fazenda e ele mata um boi para fazer um churrasco para aqueles 10 filhos. Aqueles filhos vão comer à vontade, não vão ter necessidade, vão ter abundância. Essa expressão abundância é demasiado, muito grande. Não vai ter restrições. Simplesmente vai ter tudo demasiado. É isso que Deus quer nos dar. Em troca do quê? De roubar o corpo, de matar a mente, destruir a nossa vida espiritual. É isso que Deus tem para nos dar como presente. E é isso que Jesus veio trazer. É interessante que o profeta Isaías, mais ou menos 800 anos antes de Jesus, já profetizou dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, quer dizer, a Jesus, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, de que se lhes dê uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Dar uma nova vida. Sabe aquela situação de alegria, uma mudança completa, uma mudança de uma maneira assim integral, que você vai ver mesmo a abundância das coisas. Eu sempre gosto de citar o texto do casamento, onde Jesus estava ali em Caná, quando multiplicou a água em vinho. Multiplicou mais de 800 litros de água em vinho. Se Jesus viesse no seu casamento, o bolo ia dar para todo mundo. Os salgadinhos ia todo mundo comer e ia sobrar. Se tivesse lá um churrasco, ia ser demasiado. Sabe, tudo vai ser multiplicado. E essa expressão é uma expressão eterna, que Deus quer fazer o melhor para a tua vida, para a minha vida, em abundância, quando não vai faltar nada. Vai ter sempre aquilo que você precisa. Mas custa um preço. E esse preço é o teu coração. Se você não abrir o seu coração para que receba a vida que Jesus está querendo te dar, Satanás vem com três propostas. Três propostas totalmente destrutivas na vida do homem, que vai causar um impacto arrasando a vida do ser humano. E Jesus tem uma proposta, que é a proposta maravilhosa: a vida. E vida em abundância. A escolha é tua. Você tem essa oportunidade. Não tenha vergonha de ter a ação de Jesus. Vale a pena. Sabe? Jesus, quando nos deu, Ele nos deu o melhor. Jesus nunca nos deu o pior. Deus nunca separou para nós as coisas piores. Tanto é que Ele nos fez no último dia. Nos deu toda a autoridade sobre tudo. Nos deu a autoridade para darmos um nome. Nos deu a autoridade para cuidar dos animais, para cuidar da terra, para
planeta, e além de tudo, com todo homem ainda sendo negligente com ele, Deus nos deu a oportunidade de que em Jesus pudéssemos ter novamente a vitória e a garantia de que essa vitória será uma vitória eterna, em nome dele, como autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, você, sua família, que o teu lar viva intensamente da graça de Deus para poder desfrutar do melhor que Jesus tem, que é a vida e vida em abundância. Fique na paz, amor. Estaremos aqui no próximo estudo, conhecendo melhor a palavra de Deus, para que venhamos a saber que o melhor é viver com Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe.